Então, o nosso trabalho, ele pretende desenvolver algumas reflexões em torno das intromissões que a tecnologia tem causado na clínica, né? A tecnologia aqui, compreendida num sentido mais alargado, e não apenas aquele dos aparelhos técnicos, que é inevitavelmente uma dimensão, mas não só dos aparelhos técnicos, como, sei lá, o celular, o computador, outras coisas do tipo. Para fazer uma reflexão sobre as intromissões da técnica na clínica, nós elencamos como símbolo, signo do desenvolvimento mais agudo da tecnologia e da técnica no nosso mundo, o transhumanismo. O transhumanismo em si não é uma técnica, né, e também não é um aparelho, mas o transhumanismo é uma corrente de pensamento desposada por intelectuais de vários tipos, entre eles filósofos, cientistas também de várias áreas, empresários, e que afirma que a humanidade deve superar sua condição atual, a humanidade como ela é conhecida atualmente, através do desenvolvimento humano oferecido, ofertado, propiciado pela tecnologia. Então, o transhumanismo é uma corrente de pensamento com múltiplos integrantes, com múltiplas iniciativas a seu redor, que afirma que a condição humana atual deve ser superada por uma intromissão tecnológica no corpo humano, intromissões mais ou menos agressivas, né? Resumidamente, a gente poderia dizer que o transhumanismo procura afastar as tecnologias em interface com o corpo humano de um paradigma terapêutico que busca consertar, retificar um problema, uma situação, para um paradigma de melhoria, ou seja, todos os aparelhos, técnicas, tecnologias, remédios que nós utilizamos atualmente para retornar a um estado perdido de hipotética saúde seriam então utilizados para aprimorar a humanidade em vários aspectos, né? Fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e até moralmente, né? Pensando em como a tecnologia poderia tornar os seres humanos melhores em termos de moral, mais justos, mais compassivos, mais caridosos. A gente considera, nesse sentido, que o transhumanismo é a agudização, como eu falei anteriormente, não de qualquer tecnologia, mas de um traço, de uma característica muito específica da tecnologia atual, que é a era da técnica, né? A tecnologia atual, ao contrário da tecnologia no horizonte grego clássico, tem algumas características específicas, e essas características foram, digamos assim, descritas pelo Heidegger, por Martin Heidegger, né? Duas dessas características que a gente poderia trabalhar aqui rapidamente. Uma é que a essência da era da técnica, né, a essência da técnica, esse modo de desocultamento, de desvelamento de todos os entes no nosso tempo, na contemporaneidade, é a Gestalt, que é a armação, que significa que todos os seres estão disponíveis, dispostos para o armazenamento, o deslocamento, a mobilização, né? Gestalt trazendo aí o sentido mesmo de armação como um armário, né? Não de armação de trapaça, mas armação de uma estante onde as coisas estão dispostas e acessíveis, né? Facilmente armazenáveis e de fácil acesso, né? Estão à mão. E a outra característica é que ela é um modo de desvelamento violento, né? É um modo que obriga ou força a natureza a falar aquilo que ela, por si mesma, não falaria, né? O nosso desenvolvimento em relação à clínica se dá na medida em que nós compreendemos que não apenas a natureza está submetida à armação, ao engavetamento das coisas, e que é forçada a entregar algo, energia armazenável, que sozinha, por si mesma, ela não entregaria, mas que os seres humanos, o próprio Dasein, acaba
recaindo nesse lugar, acaba submetido, vítima dessa armação que o próprio Dasein acreditou em determinado momento ser um modo de desencobrimento voluntário e criado por ele mesmo. Então, o nosso trabalho gira em torno de compreender os efeitos clínicos do armazenamento Gestell e do modo desencobridor violento, que é característico da era da técnica. E pensando nessas características quando são aplicadas à clínica, a gente pode pensar tanto no cenário atual quanto no cenário futuro, uma vez que a gente pode, de algum modo, ir prevendo o quanto algumas tecnologias de informação hoje já interferem, né, no processo clínico, porque uma coisa é a facilidade que o trabalho virtual ele proporcionou, né, mas ele também proporcionou uma descaracterização, né, ou uma reinscrição, uma revolução do trabalho clínico e como ele é oferecido, como ele chega até as pessoas e como ele pode, de alguma forma, ser, inclusive, submetido a uma emulação, né? Então, a gente acaba pensando qual é o papel, né, do terapeuta quando se apresenta para essas pessoas de maneira virtual, a possibilidade da técnica, enquanto um dispositivo, superar a condição atual de respostas de chatbot, que pode transformar em respostas muito mais humanizadas, né, até porque esse é o objetivo final dessas tecnologias, substituir a utilização e a mão de obra humana por essas tecnologias da informação, que de algum modo são muito mais baratas, né. Então, a gente se vê de frente, né, tanto com o cenário atual, que permite com que a gente tenha na nossa clínica um androide, né, uma pessoa já que já de alguma maneira já utiliza de tecnologias e ferramentas como extensão do próprio corpo, né, por mais que não esteja sendo utilizado dentro dele, né, como por exemplo a utilização que a Marcia Tiburi aponta do celular, né, como uma extensão da memória. Hoje em dia a gente já não precisa mais memorizar porque a gente tem todo um telefone, não compra mais, por exemplo, listas telefônicas, né, porque não há mais a necessidade, assim. Então, de algum modo, o que se apresenta como não o cenário atual, mas um cenário possível futuro é qual a necessidade da terapia ou qual a necessidade do terapeuta, uma vez que todo esse efeito oferecido virtualmente pode, de alguma maneira, ser mimicado, né, emulado, de algum modo, e pode ser muito mais barato também. Então, quando o Pedro aponta, por exemplo, nos limites morais, né, da tecnologia e quanto o transhumanismo ele acaba carregando tanto a superação da condição humana quanto o avanço tecnológico sem precedentes, né, sem limites, a gente acaba caindo com as questões que podem tanto acarretar transformações filosóficas daquilo que se apresenta, quanto uma questão prática daquilo que a gente faz na clínica, né? Por exemplo, se de alguma forma a morte, né, que hoje em dia carrega consigo um grande peso para o sentido e significado, for superado de algum modo, ou de algum modo alargado, existe uma condição ainda para o tempo alargado, para a vida alargada, para a condição de vida um pouco menos ameaçada pelo tempo, né? E para quem conhece a filosofia de Heidegger, é uma ontologia fundamentada justamente no ser e no tempo, né, na temporalidade. Então, uma vez que a gente supera a barreira do tempo e consegue alargar a vida, quando a gente pensa na era da técnica e pensa na era produtiva e essa questão da exploração da mão de obra, a gente pode pensar em vidas desontologizadas nesse sentido, porque elas já têm um tipo de sentido e significado muito pré-determinado e estabelecido por essas tecnologias de informações, ou de acordo até com de que modo essas tecnologias elas vão avançando. Lógico que eu e o Pedro não queremos apresentar um trabalho que apresente, de algum modo, um cenário muito negativo do futuro, mas a gente já consegue perceber hoje na clínica, né, eu sou psicólogo atuante, o quanto, por exemplo, a utilização do chat GPT tem se tornado cada vez mais comum e normal. Quando ele foi lançado, na primeira versão, existia um desconhecimento, né, e também existia uma certa vergonha de se utilizar da extensão da ferramenta para melhoramento de textos, para publicação, enfim, alguma coisa. Mas hoje em dia está cada vez mais comum, apesar de que é um movimento inicial e tímido, né, dessa aproximação com a tecnologia da informação da inteligência artificial, a pessoa de primeira fica um pouco envergonhada por estar utilizando essa ferramenta como uma extensão daquilo que seria o intelecto, né, algo que poderia ser criado e construído. Depois ela se convence de que a máquina é submissa a ela, uma vez que é ela que dá um input, então
que surge, o que é criado é feito por ela, é autoral dela, e isso pode ser discutido de alguma maneira, mas também o que existe é uma naturalização da utilização da ferramenta, inclusive depois de um tempo, depois da terceira, quarta, quinta utilização, vigésima utilização, de uma naturalização dele, assim como a gente usa um celular, por exemplo, como uma extensão da memória, as tecnologias da informação como inteligência artificial, como algum tipo de assistente emocional também, que dá direito a perguntas, cronogramas, organogramas, de um tipo de ferramenta que possibilita algum tipo de organização existencial e filosófica, e não só laboral ou de construção de textos. Então, quando a gente começa a pensar, por exemplo, nessa questão do transhumanismo, né, e as implicâncias que ele pode ter, as implicações que ele pode ter na questão da clínica, a gente acaba chegando num grande platô, que é a presentificação, a maneira que a tecnologia da informação ela já está muito naturalizada no dia a dia e na nossa clínica, e isso existem, trazem efeitos, né, filosóficos, uma vez que o que era um paradigma, um estigma e desafios se tornam cada vez mais superáveis, né, e não só na questão do ser para a morte, mas, por exemplo, nessa questão de eficiência e eficácia, no sentimento de que agora você não precisa, de algum modo, ser perito na língua portuguesa ou perito em outras línguas, uma vez que você pode facilmente traduzir, revisar e melhorar os seus textos. Então, isso vai criando uma certa sensação de que eu não preciso me preparar mais, né? Ou não preciso me preparar como eu deveria antigamente, né? Assim, na época analógica. E isso a gente está vendo, e é uma preocupação, uma vez que a gente está vendo que a tecnologia, ela avança, assim como o tempo, ela avança com o tempo também. Então, a gente não tem mais uma sensação de se, mas quando? Né? Quando isso irá acontecer? Quando a tecnologia da informação pode trazer alguma carga de afetação ou interferência a tamanho quando a gente se vê de frente com tanto as questões do transhumanismo, né, acontecendo, uma vez que a tecnologia não para de avançar, tanto quanto quando essas questões de acesso, né, acessibilidade ao que é dito clínico, muito baseado em evidências, nessas questões mais cientificistas e tudo mais, pode de algum modo velar, né, o que um design analista ou um fenomenólogo tenta oferecer na clínica, né, e acho que é mais ou menos por aí, né, que a gente estava pensando no nosso ensaio, né, nosso simpósio, uma vez que a gente consegue lidar com as questões que são atuais e vêm se apresentando na contemporaneidade, e ao mesmo tempo a gente consegue, sabendo que a tecnologia não para de avançar a passos galopantes, de que será só uma questão de tempo também, assim como o tempo avança, para que ela chegue num local ou num determinado avanço que a gente não consegue mais discernir, né, o que é humano e o que é máquina, o que é inteligência artificial, o que é humano, e existe uma questão do transhumanismo enquanto uma característica que pode, de algum modo, fazer uma superação, né, do humano, mas também é interessante levantar um ponto muito importante para que o transhumanismo pode ser também, de algum modo, a máquina se tornando também cada vez mais humana. Então, o que existe é um caminho duplo de um futuro incerto e uma clínica que pode ser completamente atravessada por uma coisa que avança junto com o tempo, que é a tecnologia. Obrigado.